debatermos as questões da agricultura e do desenvolvimento rural. E na altura o Sr. Dom Duarte, que encerrou esse mesmo evento, disse-nos o seguinte: essa questão de nós opormos o rural ao cosmopolita é uma coisa que nós devemos ponderar bem. Porque um país que nega o rural é um país que nega a sua realidade, a sua história e também o seu fundamento. Eu tenho isso escrito escrevo tudo quando termina o dia, tenho isso escrito e fui rever essas palavras do Sr. Dom Duarte. Essas palavras também cabem aqui. Hoje, quando o Congresso da Causa Real também se reúne, tentando encontrar um destino de um movimento, de pessoas que partilham o mesmo objetivo, um destino para o país. E é por isso que eu agradeço também, na presença do Sr. Presidente da Causa Real, este meu convite, que não sendo um republicano ou monárquico, já vão ouvir, não deixei de poder vir aqui. E penso que vim aqui exatamente porque me abalancei numa opinião sobre as questões do protocolo de Estado nos dias de Dom João. Mas, meus caros e caras amigas, é com um gosto enorme. Eu escrevi este texto porque quis mandá-lo previamente ao Sr. Dom Duarte e porque é melhor escrever do que falar de improviso, que é o meu costume. Normalmente os políticos, quando falam de improviso, depois criam novas discussões e nós temos um tempo limitado para este mesmo debate. Minhas caras e meus caros amigos, é um gosto enorme estar hoje convosco respondendo a um convite da Causa Real que me formulou. As questões do regime são, para este que se considera, em primeiro lugar, um parlamentarista, universo de pensamento político e constitucional, mas também de vida e de simbolismo. Até hoje desgraduei sempre a opção entre a monarquia e a república, por esta ordem, por ser a cronológica. Porque a discussão não existe no dia-a-dia dos portugueses, porque os monarcas portugueses nunca me entusiasmaram de forma a poder partilhar os seus filhos, e porque a minha decepção com as três repúblicas não foi de molde a promover o meu interesse militante por uma mais antiga opção de regime. Há um problema com o regime constitucional em que vivemos? A esta pergunta há poucos agentes políticos que queiram dar uma resposta. Mas passado mais de um século sobre a implantação da República, ela deve ponderar-se e debater-se. Olhando dos pontos de vista da norma jurídica, sempre podemos dizer que parece não haver um problema de regime, que não se figurará necessário ponderar sequer uma releitura do tempo e do modo em que uma república se fez nascer. Isto tudo porque os complexos jurídicos que vigoram são sempre o resultado das opções dos vencedores perante uma circunstância em que se colocaram em confronto político, diplomático ou militar. Visões diferentes e caminhos de organização estadual diferentes. Mas não parecendo haver, por agora, uma questão jurídica ou constitucional a resolver, há, contudo, uma outra demanda que importa endereçar a quem promove a ação política de suporte em valores. Existe, desde 1910, uma questão ética que pode implicar para a nossa realidade institucional? E a esta pergunta só podemos responder afirmativamente. Sim, há uma questão ética. Não vou regressar a 1908, ou mesmo antes, aos finais do século XIX, porque importa pouco para este nosso tempo de hoje. A transição da Primeira para a Segunda Repúblicas colocou a questão do regime e da figura cimeira do Estado. Em 1926, depois de uma desgraçada gestão da coisa pública pelos governos republicanos pós-1910, havia todas as condições para se ponderar o regresso do rei de Portugal. Acontece que o principal agente do Estado Novo assumiu uma visão de classe e não lhe permitiu a observação das reverências, a subjugação ao elemento compensador que a autoridade real sempre computou e comporta. Se quisermos, entre 1926 e 1968, verificou-se uma certa conspeção de monarquia absoluta centrada no Presidente do Conselho, que não foi, compaginável com uma monarquia liberal e democrática que progressivamente se exigia. O monarca absolutista, Presidente do Conselho, negava assim a possibilidade do retorno da monarquia, porque seria impossível substituir o rei porque não fosse uma via do golpe de Estado entre pretendentes ao trono ou da reimplantação da República, mas seria sempre possível substituir o Presidente da República pela via da escolha garantida do Partido Único.
A transição da segunda para a terceira repúblicas poderia ter sido outro tempo de recalibração constitucional do regime. Acontece que tal não aconteceu por três razões que me parecem ser claras de identificar. A primeira razão prende-se com o facto de não haver os principais partidos que forneceram aos governos provisórios uma presença significativa de vozes monárquicas. A segunda ligava-se ao facto de não ter existido, quando o regime pré-25 de Abril já se assegurava terminado, uma carta política monárquica, democrática e progressista, amplamente conhecida pelos portugueses, que visasse a construção de uma democracia liberal e europeia. E a terceira razão tinha relação com a estrutura da Casa Real Portuguesa, com a sua aparente insensibilidade para a apresentação de soluções e compromissos necessários à resolução dos problemas que se ligaram à realidade dura da vida dos portugueses. Claro está que tudo se confirmava difícil pela quase total identificação das elites monárquicas com o regime do Estado Novo de cessar e com a circunstância de que, fim do regime, também terminar o poder de influência da esmagadora maioria dos seus mentores e usufrutuários. Mas, em boa verdade, retirando uma pequena organização de monárquicos democratas situados na capital e ínfimos no restante território, pouco se identificava como valendo a pena ouvir e a ter em conta no processo de reformatação do regime administrativo. Outro mal do movimento democrático português pós-74 foi a criação de um partido monárquico. Os monárquicos, em partido, virão a ser os que aceitam as regras da República e que a ela aderem sem qualquer outra. Alguns dos meus amigos que estão nesta audiência questionarão esta crua leitura. É que acontece que pouco poderá existir para a contrariar, nenhum soldado possa autorizar a validação de outra visão do que poderia ter acontecido. A Constituição de 1976, olhando as atas dos seus bloqueios, não se quedou numa ponderação do caminho a seguir. A parte da discussão sobre o papel do Presidente da República é muito clara nas opções das partes em confronto. Os constituintes consagraram um regime semipresidencial com poderes importantes para o Presidente da República, exatamente porque não queriam manter a presença simbólica do Presidente do Conselho, que António de Oliveira Salazar havia consagrado. Ora, a existir monarca, nunca se poderia autorizar um regime novo com uma leitura velha das funções do rei. Indicadas algumas razões políticas que terão impedido a ponderação do regresso à monarquia em Portugal em dois tempos passados, interessa também avaliar a forma como o nosso país revelou a memória histórica das suas dinastias. Portugal tem na historiografia posterior ao século XVIII, até à história moderna, uma enormização dos seus feitos. A consideração das passeiras marítimas e a presença em quase todos os continentes fez e faz de nós uma ideia que vai para além do que verdadeiramente fomos e somos. É nesta bipolaridade que oscilamos entre euforia e depressão. Por isso, a afirmação da universalidade do voto em Portugal, com a circunstância de termos sido sempre um país pobre para a esmagadora maioria dos seus habitantes, realidade que vem até muito tarde, leva a que se promova a emancipação das leituras fáceis de que todos podem ser tudo e, portanto, todos podem ser Presidente da República. É nessa base que está a discussão para a técnica. A República é profundamente democrática e a monarquia só pode ser em paz. Patética. Negamos sempre esta visão. As monarquias existentes são democracias plenas, mesmo com casas reais, mesmo com soberanos constitucionais. Porque a democracia é, antes de tudo, a escolha geral. E como se escolhem deputados a cada eleição, é também possível escolher a existência de uma hereditariedade para a escolha do Estado. Então, qual é a razão que leva a que só exista na Europa uma monarquia relevante em um país maioritariamente católico? E essa monarquia se revela permanentemente atacada, mesmo que hoje continua a ser agregadora. O que leva a que a maioria das monarquias europeias, por coincidência, sejam também países dos mais felizes e dos mais desenvolvidos, e sejam de maioria protestante. Eu peço que não incomum aqui as mini-monarquias, o Luxemburgo, o Mónaco, o Vaticano, ou o anacronismo do Reino da Bélgica, que nos levaria a uma discussão mais ampla. Em boa verdade, por muito que lamento como católico que sou, a Igreja Católica errou um período de Inquisição e de negação da ciência do negócio, criaram reinos e Estados menos preparados para as emergências do século XIX, XX e XXI.
Isso impõe, ainda hoje, a reserva das elites que se consideram dominadas e que fazem opinião e obrigam a municipalidade da ponderação da natureza do Estado. Há quem, em países que chegaram ao princípio liberal mais recentemente e depois do julgo comunista, consiga afirmar por petição ou eleição alguns dos símbolos monárquicos. São os casos da relevante posição política de Simeão II da Bulgária ou das centenas de milhares de assinaturas que se revelam em movimentos populares em territórios da Europa do Leste. Acontece que tais existências não chegam para indicar um regresso amplo da visão monárquica do funcionamento do Estado. E Portugal? Como vê Portugal, a família real e os seus símbolos. Infelizmente, parece-me ver pouco. A Casa Real não se revela na causa real nem nas reais associações que existem pelo território. Mas os monarcas portugueses não se afirmam numa leitura clara do mundo e pública do país e do futuro. O movimento monárquico português é maioritariamente recuado, saudosista e elitista. Ora, num tempo em que cada elemento do povo comum gosta de se afirmar como possível prémio Nobel, em que cada uma das bocas usa as redes sociais para se pronunciar sobre tudo e sobre nada, a ausência do sentido estratégico da Casa Real é profunda à distância e nega a recuperação do grave problema ético que já atrás referimos. Perguntam-nos sobre a utilidade para Portugal da institucionalização do papel representativo da Casa Real portuguesa. E nós, para terminar, temos algumas coisas para dizer. A primeira coisa a dizer é que se a Casa Real quer ter um papel determinante na sociedade portuguesa, ele não pode ser meramente simbólico. O Sr. Dom Duarte e a sua família deverão assumir um sentido próprio, um desafio coletivo, uma voz sustentada, moderna, do futuro que encante e que encarne a visão mediana da comunidade e a aspiração da maioria dos portugueses. A segunda mensagem é que os monarcas portugueses devem ser de todos os campos políticos e de todas as correntes ideológicas. Ora, com a atual estrutura de militância monárquica, quase não há nem haverá, como acontece em todas as monarquias do Norte da Europa e como aconteceu na configuração do Reino de Espanha a partir da década de 70, monarcos de esquerda apoiantes do rei com uma visão moderada da coisa política. A terceira mensagem é da proximidade. A Casa Real terá que se abrir ao mundo, à sindicância, à vontade de aceitar ser avaliado pelos portugueses. É, aliás, essa a grande vantagem do Filipe VI sobre a segunda. Ninguém acredita na monarquia moderna sem uma permanente vivência monárquica com os cidadãos. Poderão considerar que se torna difícil este caminho. Concordo, mas não vejo outro. A República tem neste momento em Portugal um tempo bom para ela e mau para os ideais participantes. Em boa verdade, o atual inquilino de Belém, talvez por decorrência do uso da cadeira da Fundação da Casa de Bragança, casa que o meu elemento deveria estar na presença do Sr. Dom Duarte, assume uma visão majestática única. Mas a monarquia não pode ser coisa de hoje. Ela deverá ser, essencialmente, uma coisa do amanhã, sustentada em visões antropológicas e sociológicas modernas que as escolas totalitárias quiseram em tempos negar. O mundo nunca foi de iguais, o mundo quer-se de oportunidades iguais e isso é bem diferente. Espero ter sido tão polémico quanto foi o meu texto sobre o papel do Duarte no protocolo deste Estado republicano. Estou à vossa disposição para a imensa sova que me proponho assentar no debate de sempre. E quero deixar-vos um convite para o próximo congresso que vierem a realizar, seja naquela que é a minha cidade, a cidade de Vila Real, que sendo real, nos acolherá. Bom.